FM Network. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Tá todo mundo com cabeça cheia, tá todo mundo puto, tá todo mundo ainda no limite dos pacová com o que aconteceu domingo. Eu entendo todos vocês, mas a temporada continua. É hora de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque semana 2 tem duelo divisional. Dessa vez o duelo é em casa e vai ser o dia mais curioso do mundo, porque o Baltimore Ravens celebra 30 temporadas, né, desde da sua refundação em 1996. Curiosamente, um cara muito conhecido vai estar lá no estádio, só que pelo outro lado. E vamos falar um pouco mais disso, né? Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Murilo do Downpound Brasil. Murilo, seja muito bem-vindo aqui à nossa humilde residência, cara. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todo mundo aí da Casa do Corvo, amigo e amiga, fã aí desse querido esporte. É dois termos. A gente vai animado para a semana 2, o torcedor de Cleveland. Por mais que aconteceu muita coisa bizarra, bem Cleveland Browns. Só que todo mundo tava se perguntando essa semana: caramba, mas Baltimore justamente nesse jogo vai comemorar 30 anos e tal. E, claramente eles iriam comemorar contra Cleveland. A gente tem que pensar que, por mais que as rivalidades não pareçam rivalidade de futebol brasileiro, eles estão nem aí para os rivais de divisão. Se é para comemorar 30 anos daquele fatídico dia, eles vão comemorar contra a gente. Agora, assistir tudo isso, pro torcedor de Cleveland que não conhece tanto da história, vai começar a conhecer. Talvez a gente que já tá há anos e sabe da história e pesquisou muito a fundo, e cada relato, cada vídeo, a gente vai sentir um negocinho bem ruim, viu, dessa celebração. O Art Model deve estar rindo à toa lá no túmulo por esse momento. Mas para além disso, acho que a gente já pode começar, inclusive, falando já do duelo, porque estamos falando que tem uma figurinha carimbada que vai estar nesse jogo, só que do outro lado da rivalidade, né, que é o Joe Flacco, porque o Joe Flacco hoje ele é o quarterback titular do Cleveland Browns, inclusive. E o Joe Flacco tem uma história muito importante com o Baltimore Ravens, que é o título do Super Bowl de 2012, temporada 2012-2013. E esse cara vai estar lá, ele deu declarações de que, aqui para Baltimore eu não sinto nada além de amor pela torcida, pelo time, pela cidade e tudo mais. Claro, né, tem que dar aquela valorizada, aquela dourada de pílula, né? Afinal de contas, é onde ele fez a carreira dele. Só que ele não vai jogar por Baltimore, ele vai jogar por Cleveland, obviamente. E pelo que nós vimos contra Cincinnati, por mais que, obviamente, o Joe Flacco vai ter as limitações dele da idade. O Joe Flacco ele já tinha os problemas de jogo dele, mesmo ainda em Baltimore, antes de começar a rampage dele pelo resto da NFL. Só que aparentemente é o melhor quarterback, né? Salvo engano, e aí eu acho que você pode me falar melhor. Salvo engano, o melhor quarterback que Cleveland está tendo neste momento. Ele apresentou coisas boas no jogo contra Cincinnati. Inclusive, eu acho que existe aí um futuro muito bom pro Fanny, porque o trabalho do Fanny nessa partida contra Cincinnati me pareceu muito interessante. Então eu queria muito ouvir de você como vem esse ataque do Cleveland Browns para enfrentar o Baltimore Ravens, ainda mais pensando que Cleveland enfrenta uma defesa que mostrou que não aprendeu nada com as temporadas passadas, ainda continua arriando os pneus no final do jogo. Assim, é muito legal porque a primeira aparição que eu tive de... Às vezes o quarterback não precisa ser elite, porque eu lembro muito daquela conversa de caramba, o Flacco é elite, não é? Ganhou o Super Bowl, agora é elite. E aí hoje a gente vê um Jalen Hurts, por exemplo, que não é elite, que talvez nunca vai chegar nesse patamar de elite, seria um quase elite, mas ainda assim conseguiu ser campeão.
Então, eu passei minha vida inteira falando que o Flacco não era elite. Ele foi campeão, eu continuei falando no perfil que ele não era. Só que hoje, né, depois de 300 anos assistindo a NFL, talvez é isso. Talvez a gente não precise de um Patrick Mahomes, precise de um grande elenco e de um quarterback quase elite. E o Flacco foi isso. Hoje, a gente se sente muito confortável com o jogo dele. Ele ainda tem força no braço. A tomada de decisão é muito legal. Tem um vídeo que ele tá falando com o nosso coordenador ofensivo na pré-temporada e ele tá ensinando, né, pro Tommy. Ele tá ensinando, a defesa talvez vai fazer isso, e aí ia ser legal chamar... E aí, caramba, não lembro a jogada, mas ele ensinando o coordenador ofensivo. E aí a gente para e pensa, caramba, ele tá há 300 anos também nessa liga. Ele conhece muito desse esporte. A força do braço dele ainda tá bem legal, a tomada de decisão tá bem legal. Duas coisas bem interessantes. Não aconteceu tanto play action, e na primeira passagem do Flacco, o Stefanski adorava chamar play action. É algo que talvez durante a temporada vai se chamar um pouco mais. Não era algo para uma semana número 1. A única coisa que pega é a mobilidade. Quando o pocket se fecha, quando ele precisa escapar um pouquinho da pressão, não tem como. A mobilidade dele é uma coisa deprimente. E não tem muito o que reclamar. Ele já não era tão móvel durante toda a carreira. Agora, 40 anos, depois de ter parado um tempo, ele vai ter mobilidade, gente. Agora, algo que vai ser difícil, só que faz parte do jogo dele. Ele atacar mais o fundo de campo. Faltou muito passe longo, e aí talvez é muito por causa do nosso corpo de recebedor. Temos poucos jogadores, talvez George Judy no máximo, para alongar esse campo. Então teve poucas oportunidades para isso, só que é muito legal quando a gente acerta. Eu falei no podcast com o Black Yellow e o nosso podcast da UFC Norte o quanto o Harold Fanning iria estar muito ativo desde o começo nesse ataque. O Stefanski já ama utilizar tarentes, só que o Harold Fanning tinha todo o potencial já para ser utilizado e foi bastante utilizado. Agora, um ponto muito legal desse ataque é o Dylan Sampson. O Dylan Sampson é um ponto muito importante, correndo com a bola. Talvez não tenha o seu bom jogo, mas ele foi muito usado em screen pass, ele foi muito usado em rotas para fora da linha ofensiva, em outside run. Muito legal ver o Calouro sendo bastante ativo desde uma semana 1, porque agora a gente junta com se ele já vai ser muito bem utilizado assim, e ainda tem o Judkins para entrar nesse time. Então talvez o jogo terrestre de Cleveland não seja o terror que a gente tanto imaginava. Tem uma coisa no ataque de Cleveland que você mencionou, que é o Stefanski nessa primeira semana não ter usado tanto play action e a gente não ter visto também tanto passe longo do Joe Flacco. Eu acho que para esse jogo, inclusive, eu não sei se você vai concordar comigo, olhando para a defesa de Baltimore, o que Buffalo fez, inclusive, foi justamente não arriscar no fundo do campo, porque no fundo do campo você tem uma dupla de safeties muito forte, né, que é o Kyle Hamilton e o Malachi Starks. Enquanto isso, tanto os cornerbacks quanto a parte de trás do front seven, vamos dizer assim, a gente sabe que tem de vez em quando ali algumas fragilidades. O Jair Alexander não apresentou ali um bom jogo na sua estreia pelo Baltimore Ravens. Entre os linebackers ali, nós estamos vendo um Roquan Smith que não está tendo uma temporada boa, e quem está ali jogando do lado dele em geral é um cara que é um jogador que é de segunda rodada, segunda anista, que é o Trenton Simpson, é um sophomore. Então, assim, eu acho que tem algumas fragilidades na defesa do Baltimore Ravens que, a meu ver, pelo que eu tô analisando aqui, parece que encaixa bem com esse começo aí que o Kevin Stefanski mostrou. Eu concordo contigo que talvez ele use mais o play action ao longo da temporada, mas esse começo aí de playbook que a gente viu contra Cleveland, eu acho que ele se torna perigoso, principalmente tendo agora dois tarentes muito, muito interessantes, que são o Fanin e o David Njoku, né? Engraçado que o Njoku quase não foi utilizado nesse jogo, por alvo, né? Por passe do Flacco. Agora, Cleveland tem 2 pontos. O que foi a partida de Cincinnati? Muita rota pelo meio. E aí é onde aconteceu os drops principais do jogo, onde aconteceu interceptação. E procurar esse passe na lateral do campo. Era a rota que o George Judy atravessava da direita para buscar esse passe lá na esquerda. Ou então o Harold Fanning já buscando uma rota reta, já cruzando
para lateral. Aconteceu muito isso. E Cleveland estava muito confortável. Se acontecesse o chute acertado, se não acontecesse os drops, era um jogo bem confortável, que não precisava de passe longo. O Flacco não precisou disso. Agora, contra Baltimore, talvez nem vai conseguir, porque esse fundo de campo é muito bem marcado. Agora, contra outras secundárias, quando tiver um adversário com um problema, por exemplo, Cleveland contra Miami, aí eu acho que o Stefanski vai querer atacar fundo de campo pra caramba. Mas aí contra o Miami Dolphins, com aquela secundária bem triste de Miami. Agora, contra Baltimore, semana 2, talvez a base que a gente viu de Cincinnati vai começar. Agora, a diferença já foi para 10, foi para 14 pontos. Aí eu acho que Cleveland já vai começar a abrir o playbook. Tá, vamos tentar fundo de campo, vamos ver como é que tá a força de braço, vamos ver se alguém além do George Hill consegue alongar o campo, Jeremy Trash. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do jogo. Enquanto o placar estiver apertado, vai ser esse passe intermediário, vai ser essa administração bem mais conservadora do Flacco e desse ataque. Vamos virar a página agora, vamos falar da defesa, porque, cara, tem um negócio no jogo contra a Cincinnati que eu tô projetando isso pra semana 2 e tá me dando um certo desespero. Entra ano, sai ano, quando a gente fala de Cincinnati, e vocês vão entender onde eu quero chegar, por muitas vezes nós citamos problemas que parecem ser quase crônicos daquele time. Um desses é a linha ofensiva, né? Porque a linha ofensiva que protege o Joe Burrow é fraca e tudo mais. Obviamente não é uma das piores mais da NFL. Houve investimento nessa linha, ou já é algo bem melhor do que foi no começo da carreira do Joe Burrow. E ainda assim, essa linha ofensiva foi exposta. E óbvio que não estavam jogando contra qualquer um, né? E é justamente esse qualquer um, esse animal, esse monstro, essa unidade, esse colosso chamado Myles Garrett, que quase conseguiu um hat-trick de sack em cima do Joe Burrow. Eu tô rindo, gente, mas eu tô rindo só pra ser engraçado, eu tô rindo de nervoso, porque nós estamos encarando aí uma defesa que tem como predicado justamente a pressão ao quarterback por ter esse jogador muito, muito forte. Ele chama atenção por si só, né? Já não bastasse as peças que acompanham ele sozinho ele consegue definir um jogo. É coisa e característica, inclusive, de times da AFC Norte. Você tem ali o TJ Watt em Pittsburgh, você tem o Myles Garrett em Cleveland, em Baltimore você não tem ninguém, né? Que coisa vergonhosa. E eu vou até me adiantar, porque lá no final do programa nós falamos normalmente sobre os matchups que queremos ver durante o jogo. Esse é um matchup que eu quero ver porque eu estou desesperado. Desesperado em que sentido? A linha ofensiva de Baltimore, principalmente pelo lado direito, ela é muito frágil. Eu me garanto ali com o lado esquerdo, o Ronnie Stanley ainda é um jogador de alto nível, apesar da idade. O meio ali com o Andrew Voorhees, por mais que eu tenha ali ainda minha descrença com o Voorhees, ele pelo menos não comprometeu tanto. Eu nem preciso traçar elogios aqui ao Linderbaum, mas Rosengarten e Daniel Falele, a gente viu a tragédia que é esses dois juntos no último. E aí, nós vamos enfrentar Myles Garrett. E aí, Murilo? Expectativas para esse duelo. Quantos sacks você acha que Myles Garrett fará em cima do Lamar Jackson? Eu até coloquei no meu Twitter, eu tô há mais de uma década lá. E eu tô há muito tempo falando do Myles Garrett e analisando cada detalhezinho. Chega um momento que a gente não tem mais o que analisar. Eu comentei, teve um perfil americano que separou 2 minutos do Myles Garrett no tape individual dele. E eu só falei pro povo assistir. Eu não comentei nenhum detalhe nem nada, porque não tem mais o que comentar. Tem um lance que ele tá... Agora eu não sei com qual defensor ele tá enfrentando, mas ele parece o Ronaldinho Gaúcho pedalando. Ele vai direita, esquerda, de novo. E aí você vê o OL já desequilibrando de uma forma tão bizarra. É absurdo. O tape dele é absurdo. Chegou no momento que... E aí, assim, quem tá vendo Red Zone, ok, tá acompanhando Cincinnati e Cleveland. Mas muita gente que tá em jogo individual não tá acompanhando. E aí a minha vontade era, caramba, olha o que o Myles Garrett tá fazendo e tem gente que não tá vendo. Tem gente que não deve estar acompanhando porque Cleveland é Cleveland. É uma loucura. E não é só ele, o Mason Graham fez uma boa partida.
foi muito importante em momentos de jogo terrestre. Cincinnati teve uma travada em certos momentos em corridas pelo meio. Isaiah McGregor me surpreendeu. Tá mostrando bem mais físico, bem mais atletismo nesse começo de temporada. Mas a defesa de Cleveland, ela é muito bem treinada. E a gente tem que falar do Jim Schwartz. Ele é muito bom coordenador defensivo. Tem talentos. A gente olha 300 buracos no ataque e na defesa a gente consegue achar bem mais talentos. Mas é uma defesa muito bem treinada. Até o Carson Schwarzenegger foi muito bem. Em certos momentos que a gente olha e ele ainda trava na velocidade de jogo. Mas o potencial tá lá. Agora, tô muito curioso para ver essa secundária. Já teve um baita desafio que é marcar esses recebedores de Cincinnati. Mas o Greg Nilsson, por exemplo, foi muito bem. A gente limitou o Ja'Marr Chase muito bem. E a gente jogando sempre em cobertura de zona. E em quase nenhum momento o Burrow conseguiu ver grande separação. Não teve pane mental. E eu sempre falei da defesa de Cleveland. A defesa de Cleveland vai muito bem. Mas em certos momentos existe a pane mental. E aí você vê um completo pane em algum setor da marcação de zona. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso domingo. Agora marcar Myles Garrett é bem tenso mesmo. Agora o querido Daniel, muito mal, viu? E eu consigo ver a linha defensiva de Cleveland com muito buraco no lado dele. Agora, marcar esse jogo terrestre, por mais que a gente foi muito bem, marcar esse jogo terrestre seja o que Deus quiser. Eu queria ser muito otimista e ainda depois dessa primeira partida a gente é. Só que logo em seguida a gente coloca no Sunday Night Football e é o Derrick Henry correndo daquela forma, é o Lamar Jackson ainda conseguindo escapar, e a gente já teve muitos problemas a gente consegue pressionar o Lamar Jackson, mas esse pós-pocket, quando ele corre, a gente já sofreu muito também. A gente tem que ser otimista, mas a gente vai enfrentar um ataque muito absurdo. Muito absurdo. Agora... Olha só, Murilo, eu vou fazer uma pausa no que você falou, porque eu estou com o Twitter aberto neste momento sobre a matéria que o Jameson Hensley escreveu sobre esse jogo, onde tem aspas do Grant Delpit, o safety de Cleveland, falando que não é difícil taclear Derrick Henry. Que incrível. Eu não sei se o Grant Delpit tem noção do trash talk que ele tá arrumando pra cabeça dele. Não, tá. Eu vou confiar 1 milhão de vezes por essa frase. Uma coisa é, se ele falasse de Cincinnati, sim. Cleveland é incrível como ele sabe marcar tudo de Cincinnati. E eu falo do Burrow, eu falo desses recebedores. É incrível como o Jim Schwartz. Cleveland, no geral, acho que todos os coordenadores defensivos dessa última década foram muito bem, viu? Mas agora com Baltimore, eu vou confiar muito no Grant Delpit, tá bom. Se você sabe que tá aqui aquele cara de 200 quilos, tudo bem. Eu acho que é uma provocação que ele não precisaria, mas enfim, né? Se ele tá confiando, vambora. E aí agora a gente vai pros finalmente do nosso programa, que é aquele momento a gente faz aquelas observações e adivinhações do jogo, né? Primeira coisa, Murilo, eu já adiantei o meu matchup, né? Que eu falei que quero ver o que vai ser a linha ofensiva do Baltimore Ravens contra essa pressão da defesa do Cleveland Browns. E por mais que você tenha dito, porque o pocket do Baltimore Ravens é difícil de segurar, e de fato, uma vez que o Lamar Jackson percebe que ele não vai arranjar nada e que ele resolve correr, segurar ele a partir daí é bem complicado. Ele já mostrou que mesmo em movimento, falamos tanto em Cincinnati, vamos continuar batendo nos tigrinhos aqui, né? Um abraço para você, Conrad. O Lamar Jackson já conseguiu fazer coisas espetaculares, como pegar um snap horroroso e transformar isso num touchdown com o Isaiah Likely, né? Então, assim, não é como se fosse também muito difícil do Lamar Jackson dar o drible em cima da galera. Ainda assim, gente, o Myles Garrett é muito rápido, então para ele furar aquele buraco em cima do lado direito da linha ofensiva e sacar o Lamar Jackson não é difícil, não é difícil. Dito aqui as minhas observações, Murilo, eu quero passar para você, para que você diga aí um matchup pra gente ficar de olho nesse duelo. Bom, aqui o grande ponto seria a linha ofensiva. Talvez a gente ainda não vai experimentar, e quando a gente experimentar um jogo que eu vou citar o cenário, vai dar uma pane, caramba, caótico. Que é a gente receber bastante pressão, o Flacco, né, receber bastante pressão. Nos momentos que Cincinnati conseguiu chegar nele e colapsou o pocket de uma maneira que ele não conseguiu escapar,
começa a complicar daí, porque ele não vai ter mobilidade, como eu falei, e é uma mobilidade terrível. De novo, quem for assistir, pô, assiste um pouquinho da velocidade do Flacco. Ele até tentou correr em um certo momento, numa quinta marcha, bem intensa, mas Cincinnati ainda pressionou bem pouco. Talvez num jogo que a gente olha, cara, 40% dos dropbacks, 45% de pressão no Flacco. A situação já pode ser bem mais caótica para Cleveland. A gente tem que falar de chute, O querido André Smith vai estar completamente tenso, porque o Stefanski deu uma nova oportunidade na vida dele. Não, é calor, a gente esperava que teria um jogo assim, um segundo jogo perdendo chutes fáceis, talvez ele não vai aguentar. Eu acho que a paciência vai até a semana 2. Cleveland pode ser que ainda acredite em certos momentos se conseguir esses field goals. Agora, se o nosso kicker não tá conseguindo fazer field goal de menos de 40 jardas com confiança, aí a coisa começa a ficar tensa. Bom ponto aqui, Hard Fanny muito ativo. Baltimore vai ter que ter um plano para pelo menos tirar um dos dois tarentes. O legal se não for ele, vai ser o Njoku. Só que em jogos que os nossos tarentes são bem marcados, já perde muitas alternativas do playbook do Stefanski. Outro ponto para a gente estar bastante de olho. Perfeito. Você falou em kicker, lembrando que do outro lado também tem um kicker calouro que já errou extra point no último jogo, então vai ser... O Tyler Rupp não vai tão pressionado assim quanto o Schmitz, mas ainda assim vai ser um duelo de kickers calouros. Eu tenho medo se a gente não pode ver, sei lá, um cenário de college kickers em um jogo de NFL, cara. Eu temo muito por esse absurdo aí. E pra gente fechar, você vai pegar essa camisa do Baker, que eu sei que você tem aí, que você sempre usa aqui nas nossas lives da AFC Norte. Vista a sua camisa do Baker, seja clubista, Murilo, e eu quero um palpite de placar e uma bold prediction para esse jogo. Existe um cenário que Cleveland ganha? Talvez exista. Derrick Henry não correndo tanto quanto ele correu contra Buffalo, e Grant Delpit acertando. Defender esse jogo terrestre de Baltimore, aí eu falo, a defesa terrestre do Jim Schwartz veio para essa temporada. Tem um cenário plausível de o Lamar Jackson cometer turnovers, Baltimore cometer turnovers, Cleveland não ter tanto drop. Agora, esses drops custaram caro. Como eu falei, Cleveland precisa chegar mais no campo de ataque. Daí tem que sair pelo menos field goal. Se é pra ter uma vitória, vai ter que ter uma vitória apertada. Daquela forma que foi ano passado, com o Kyle Hamilton errando o drop da interceptação, com o Baltimore acontecendo turnover, com o jogo terrestre não tendo toda aquela jardagem que teve contra Buffalo. Então, você perceber, tem que ter muita coisa pra acontecer aí. Tem que ter muita coisa. Agora, 85% de probabilidade disso não acontecer? Talvez sim, mas aí a gente coloca um 27-24, diferença de um field goal apenas. De novo, vai ter que acontecer tudo isso. Mas existe um cenário plausível. Não aconteceu turnovers em Cleveland se não fosse os drops. A defesa jogou muito bem e aí é por causa de Cincinnati, mas existe muito talento. Essa linha defensiva pode ser que pressione muito bem esse interior de linha. Isso eu falo pro Henry, isso eu falo pro Lamar. Dá pra acreditar, torcedor. Agora, a gente tem que entrar com aquela cabeça de se der tudo errado, tudo bem, porque era o que era pra acontecer. Agora, se o jogo for divertido, a diferença for pouca, vai que a gente entre no intervalo liderando. É curtir o momento. A gente fica a pé da vida, fica. Mas é como eu falei a temporada inteira, curta o momento. Porque não é pra ser agora. Eu acho que com todo o trash talk da torcida do Baltimore Ravens em cima do Zach Orr, em cima do Flacco, eu imagino que o time de Baltimore vai entrar mordido nesse jogo, até porque tem toda uma celebração das 30 temporadas, as animosidades nesse jogo estarão à flor da pele. Inclusive, eu preciso falar do psicológico, porque afinal de contas, essa comemoração ser em uma partida contra o Cleveland Browns, que sempre teve essa rixa com o Baltimore Ravens por causa de todo o imbróglio que aconteceu na transferência do time de cidade, nós já vimos que o Baltimore Ravens não bate bem das ideias quando chega em umas partidas muito pilhadas desse jeito, né? Contra o Buffalo, a torcida ainda fez o favor de pilhar ainda mais o time, né? Batendo com a mão no capacete dos jogadores. O Lamar Jackson empurrou um maluco lá que inclusive foi banido dos jogos por conta disso.
O Lamar que teve que se desculpar, inclusive, depois em coletiva de imprensa a respeito dessa situação. Então eu vejo que vai ser um jogo que os nervos estarão um pouco mais à flor da pele, por mais que essa semana tenha aí rolado uma troca de carinhos e tudo mais, porque existe aí um pivô dessa situação que é o Joe Flacco, né? Ganhou o Super Bowl por 1 e agora está tendo que ajudar o rival a alcançar voos maiores. E assim... Dito isso... E assim, rapidinho, quando o jogador é draftado, ele tem que entender a história, assim, da franquia. Eu lembro muito do Denzel Ward, porque ele não conhecia a história sobre a transferência de Cleveland. Ele conhecia, né, mas não entendia o que estava por trás dos bastidores. Quando ele foi draftado, foi uma das primeiras coisas na semana da estreia dele contra Ravens. Foi a primeira vez que enfrentou o Baltimore. E aí ele disse numa entrevista que ele parou um dia inteiro para pesquisar sobre. E aí naquele dia ele entendeu por que Baltimore era rival. Ele começou a entender o porquê que essa cidade amava o futebol americano, o quanto sentiu a falta, o quanto foi tenso essa transferência por tudo que o Art Modell falava com a cidade, falava com a população, que nunca ia acontecer isso, e outros 300 detalhes. Então pode ter certeza que o elenco, ele entende o que está por trás disso. Quando acontecer as homenagens lá, o elenco de Cleveland vai entender sim o que está acontecendo por trás. E ele vai entender o que o torcedor dele tá sentimentalmente achando de tudo isso. Pelo menos a gente entende que em Cleveland o povo faz o dever de casa diferente daqui em Baltimore, que o Marlon Humphrey foi só descobrir em 2022 o significado de toda a iconografia do Baltimore Ravens. Né? É o fim do mundo. Marlon Humphrey, como sujeito, às vezes ele deixa a desejar, para dizer o mínimo. Mas feito todo esse preâmbulo aqui, né? A minha digressão tá mais longa do que o voto do Luiz Fux. O que eu quero dizer é que existirá pressão nos dois quarterbacks. O Joe Flacco, por ser um cara que já é um cara conhecido por ser um pocket passer padrão, então ele não tem muita mobilidade dentro do pocket, eu diria que quase nenhuma mobilidade dentro do pocket. Com a idade ainda fica quase impossível. E o Baltimore Ravens consegue fazer ajustes para colocar mais gente pressionando. O Nandi Madubuike, eu sempre troco o nome dele. Nesse último jogo contra Buffalo, ele teve a segunda maior porcentagem de press rate da carreira dele. Então é um cara que ele sabe pressionar o quarterback. O Kyle Van Noy é um cara muito oportunista. Volta e meia a gente vê formações defensivas de Baltimore com o Kyle Hamilton colando ali na box e fazendo a parte externa ali da DL para pressionar o quarterback também. Então assim, não temos um edge de ofício, mas a gente tem jogadores competentes que conseguem fazer pressão, e se o Flacco demorar muito, como diria o saudoso Rômulo Mendonça, se ele começar a escutar a Enya no capacete, ele vai sofrer. E do outro lado, que eu já cansei de falar, o lado direito da linha ofensiva do Baltimore Ravens é muito frágil. Se alinhar o Myles Garrett daquele lado ali, vai dar problema, porque o Myles Garrett é rápido, o Myles Garrett é forte, e ele vai dar um trabalho pro Lamar Jackson. Então o Lamar Jackson vai ter que ser mais rápido que nunca para fazer o release dele. Por isso eu acho que esse jogo vai ter um sério problema em desenvolver pontos muito rápidos. Eu acho que a gente vai ver muito punch, os times vão avançar com muito sacrifício pelo campo para fazer os touchdowns. Por isso, eu aposto que vai ser um placar 7, 14, 17, um placar 20-17. 20-17 eu acho que tá num gosto muito bom. E aí, colocando uma bold prediction aqui, tá, o Lamar Jackson vai sair limpo. Eu não tô falando que ele não vai ser pressionado. Eu estou falando que ele não vai permitir que seja sacado. Então ele vai sair limpo, o Myles Garrett vai soprar o tempo todo no cangote, o Lamar Jackson vai errar passe porque ele tá tendo que acelerar o passe, mas ele vai sair limpo, 0 sacks dessa partida. Mas uma coisa é, perder pra Cleveland é botar uma crise interna absurda. Cincinnati quase perdeu e já temos desconfiança pra caramba. Baltimore perder nessa semana 2, olha, light vermelho. E pra você ver o poder do Twitter, entre rapidinho. Aí apareceu o vídeo do Grand Deputy taqueando o Dark Henry e fazendo o sinal de pequenininho. Incrível.
Eu vi esse vídeo, cara. Eu falei, puta merda, vai ser 2 mordidos pra esse jogo. Eu quero ver. E só porque você falou em crise em Baltimore, cara, já tem aí sites pedindo a demissão do John Harbaugh, já tem, inclusive, abaixo assinado no change.org pedindo para esse cara ser demitido e tudo mais. De fato, eu acho que eu nunca vi um hot seat tão intenso em cima do técnico do Baltimore Ravens como eu tô tendo nessa temporada, cara. Coisa tá ficando miúda pra ele, cara. A água tá batendo na bunda. E sabe a impressão? É que Sim, sim. nem torcedores de São Paulo com Palmeiras e Abel Ferreira. Porque assim, o time produziu 40 pontos, quase venceu o Buffalo, correu muito bem, o Lamar foi muito bem no jogo. E aí tem gente pedindo a demissão. E aí o nosso lado aqui é bem caótico. E a gente olha, caramba, é que nem o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras reclamando, pedindo demissão do Abel. Aí eu olho pro meu time não ganhando título já faz uma década e eu fico, caramba, mas será mesmo? Só que aí eu penso que só estando na pele. Só estando na pele do torcedor mesmo pra entender. Depois eu te mando um print muito bonitinho do porquê que tem essa reclamação toda em cima do John Harbaugh. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas conversas de WhatsApp. Mas enfim, Murilo, cara, muitíssimo obrigado. É muito bom ter você aqui, cara. Você que participa sempre das lives da AFC Norte. Acho que o último podcast que você participou, inclusive, foi aquele especial que a gente fez sobre o Ozzie Nilsson, cara, que ficou muito bom. Escuta aquele negócio lá, volta e meia, porque ficou um baita de um trabalho, cara. Sua participação foi bem bacana. E agora o microfone está aberto para você, meu amigo. Faça o jabá do Down Pound Brasil. Caramba, não lembrava desse episódio. Vou tentar procurar pra postar essa semana, repostar. E sempre é lindo e maravilhoso estar trabalhando aí durante as semanas de NFL com vocês, o pessoal da FC Norte. E muito obrigado pelo convite. A gente tá lá no Twitter, @downpodbr. Estou lá todo dia falando de college football, falando de futebol americano. Nos domingos, enquanto der, a gente vai estar resenhando durante toda a partida. E logo, logo a gente vai estar num projetinho aí. Estarei abrindo um TikTok sobre NFL. Então, quem puder, quando vê a palavra TikTok lá no perfil, acesse, porque vai ser um projeto aí que estou estudando faz semanas. Olha aí, temos novidade, hein? Aguardem. E você que está nos escutando aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Eu não costumo fazer esses recados aqui, mas eu vou fazer, porque a Casa do Corvo, nessa temporada, a gente começou com o pé no acelerador e tá tendo live pré-jogo, tá tendo live pós-jogo, live 2 vezes por semana, fora os dias de jogo, na quarta-feira, na sexta-feira, quase todo dia tá tendo vídeo, quando não tá tendo vídeo, tá tendo podcast. Então, se você quer nos ajudar a manter tudo isso no ar e tornar a Casa do Corvo ainda maior, com mais conteúdo, apoia.se/Casa do Corvo. Lembrando, R$1 só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Link na descrição desse episódio, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, nas nossas recompensas, e se você tiver generoso aí, venha ser torcedor de elite, beleza? Nos siga nas redes sociais, Casa do Corvo em todas elas, menos nas redes do Mark Zuckerberg, que é Casa do Corvo BR, e nos vemos semana que vem para fazer um recap de Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Vamos ver o que vai sair desse jogo, porque tem tudo para pegar fogo. Um grande abraço, galera, e até mais.